Oi, turma! Hoje nós temos a revisão de geografia para trabalharmos. Prestem atenção na aula, acompanhem no livro de vocês. Vamos lá? Sejam bem-vindos, quinto ano. Nosso primeiro assunto será sobre movimentos da Terra. Quando nós falamos sobre os movimentos da Terra, nós devemos lembrar que a Terra é um planeta e ela faz parte do Sistema Solar. O Sistema Solar é um conjunto de 8 planetas que giram ao redor do Sol. Nosso primeiro movimento é o movimento de rotação. É o movimento giratório da Terra em torno do quê? Do seu próprio eixo. Esse giro que ela faz em torno de si dura aproximadamente 24 horas e é responsável pelo dia e pela noite. Aqui no nosso slide, nós temos a imagem do movimento de rotação. Como vocês podem observar, os raios solares focam em uma parte do nosso planeta. Esta parte em que está pegando os raios solares é dia, e na outra região, que é uma penumbra, é a parte da noite. Então, na parte em que os raios solares estão pegando, é dia, e na outra parte que está escuro, é noite. Este movimento aqui é o movimento de rotação, onde a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Nosso segundo movimento é o movimento de translação. Já é diferente, tá? É a volta que a Terra dá em torno de quê? Do Sol, como vocês podem observar aqui. Essa duração é de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Este movimento ao redor do Sol é chamado de movimento de translação. Mas observem que ao mesmo tempo que a Terra faz o movimento de translação, ela também faz o movimento de rotação. Esse período é conhecido como ano, ou seja, um ano tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. O movimento de translação também é responsável pelas 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Aqui vocês podem observar melhor o movimento de translação. Lembrando, o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. América do Sul, nosso segundo assunto. Vamos descobrir o que é a América do Sul. O nosso país, ele está localizado em um continente americano. E dentro do continente americano, nós temos a América do Sul, que é esse mapa que vocês estão vendo aqui. O mapa ao lado representa o território da América do Sul e os países que o compõem. Então, vamos lá. Na América do Sul, fazem parte 12 países. Nós temos Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e a Venezuela. Lembrem-se, a Guiana Francesa é um território francês, então ela não é considerada um país, tá? Como vocês podem observar, aqui nós temos 12 países e este aqui é o nosso país. O nosso país, ele é o maior país em extensão territorial
da América do Sul. E o segundo país é a Argentina, como vocês podem observar. Países que não fazem fronteira com o Brasil. Por exemplo, existem vários países que fazem fronteira com o Brasil. Nesse exemplo aqui, nós temos a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina. Ainda chega a fazer fronteira com o país. Mas o Chile, aqui no mapa, não faz fronteira com o nosso país, não. Ele faz fronteira aqui com a Bolívia e com a Argentina. No nosso segundo exemplo, nós temos o Equador, também ele não faz fronteira com o nosso país. Ele faz com Colômbia e com o Peru. Então, somente 2 países não fazem fronteira com o Brasil, que são Chile e Equador. Todos os outros países, os 10 países, eles fazem fronteira com o nosso país. Brasil, um país de grandes extensões. Como vocês observaram, o nosso país, ele é o maior país em extensão territorial da América do Sul. O Brasil tem aproximadamente 8.514.876 quilômetros de extensão territorial. Nesse caso aqui, ele é o quinto maior país do mundo em área. Ele só vai perder em tamanho para a Rússia, o Canadá, a China e os Estados Unidos. Então, a Rússia vem em primeiro lugar, Canadá segundo, China terceiro, Estados Unidos em quarto. E o Brasil fica em quinto lugar em extensão territorial do mundo. Aqui, como vocês podem observar no mapa, os 5 países com maior extensão territorial do mundo: Rússia, Canadá, a China, os Estados Unidos e, por último, o nosso país, o Brasil. Divisão política do Brasil. Vamos lá saber como ocorreu a divisão política desde a época da colonização. Então, na época da colonização portuguesa, no século XVI, o Brasil ele foi dividido em capitanias hereditárias. Eram quantas? Será que vocês ainda lembram? Eram 15 capitanias hereditárias. Logo depois, deu início já nas províncias. Já no período imperial, que foi de 1822 a 1889, as capitanias deram lugar às províncias, em uma divisão política e territorial. E, por último, nós temos os estados, que é o que nós temos até hoje. Atualmente, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1989, o país ele tem 26 estados e o Distrito Federal, onde se situa o que? A cidade de Brasília, que é a capital do nosso país. Lembrando mais uma vez, o Brasil ele possui 26 estados e o Distrito Federal. Juntos, municípios, estados e o Distrito Federal são o que? São unidades federativas do nosso país, do Brasil. Para indicar os estados brasileiros e o Distrito Federal, usamos siglas, ou seja, letras maiúsculas que abreviam esses nomes. Vamos ver. Aqui nós temos o mapa do Brasil, como vocês podem observar. Observem também
que todos os nomes estão abreviados somente com as siglas dos estados, somente com as siglas. Lembrem-se, nós abreviamos os nomes dos estados com letras maiúsculas, tá? Vocês podem observar, aqui é a sigla do nosso estado, AM, Amazonas. Aqui nós temos do Pará, PA, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre e de muitos outros estados, ó, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais. Vamos ao outro slide. Já nessa imagem, nós já temos tanto os nomes dos estados quanto suas capitais. E logo aqui abaixo também, do lado ou abaixo, vem a abreviação de cada estado. Aqui vamos localizar o nosso estado. Nosso estado é o Amazonas, AM, a nossa capital, Manaus. Aqui nós temos o estado de Roraima, sua capital, Boa Vista. Vamos ao Mato Grosso. Aqui nós temos o Mato Grosso, abreviação MT, e a sua capital, Cuiabá. Aqui nós temos todos os 26 estados e o Distrito Federal. Brasil e seus pontos extremos. Vamos relembrar o que são os pontos extremos. São lugares mais distantes entre si em um espaço delimitado, como um país, uma cidade ou mesmo uma região. O nosso país, ele está dividido em 1, 2, 3, 4 pontos extremos. Aqui ao norte, nós temos a nascente do rio Ailã, na Serra do Caburaí, que fica entre o estado de Roraima e a Guiana. No sul, o arroio Chuí, entre o estado do Rio Grande do Sul e o Uruguai. A leste, a Ponta dos Seixas, na praia do Cabo Branco. E, por último, a oeste, a nascente do rio Moa, na Serra do Divisor, entre o estado do Acre e Peru. Aqui vocês têm a imagem dos pontos extremos. Monte Caburaí, em Roraima, Ponta dos Seixas, Arroio Chuí e a nascente. Então, extremo quer dizer o final, uma extremidade. Aqui é como se o nosso país terminasse nessas extremidades. Muito obrigada! Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de revisão de geografia. Beijos, se cuidem!